Papo de Fibra em Família, número 3. Estamos no nosso terceiro encontro para trocar ideias, compartilhar histórias de pessoas que estão convivendo com a fibromialgia, vencendo a fibromialgia e tirar dúvidas, conversar e tudo isso mais. Tem sido muito rico nas últimas semanas a gente ter essa troca, porque é sempre bom compartilhar histórias de fibromialgia, porque elas são muito individuais, a fibromialgia se manifesta de uma forma muito particular em cada pessoa. E quanto mais a gente ouve as experiências diversas, quanto mais a gente entende que tem coisas acontecendo parecidas com outras pessoas, mas também que cada uma tem os seus desafios, mais a gente se fortalece para conseguir lidar com ela de uma forma melhor. Bom, para quem está aqui ao vivo, boa noite. Hoje é mais um daqueles dias que a gente vai fazer uma live para bater um papo, para trazer gente aqui junto comigo, entrar ao vivo, para contar a sua história, para tirar dúvidas, para a gente conversar por uns minutinhos. E eu tava falando aqui como isso é importante, né? Como é importante na fibromialgia e em várias outras doenças crônicas, doenças invisíveis, aproveitando que a gente tá aí no Fevereiro Roxo, mês de conscientização da fibromialgia, como é importante a gente ouvir essas histórias, como é importante a gente dar voz para essas jornadas tão individuais, para a gente entender que a gente não está sozinha, para a gente entender que está todo mundo também passando por desafios, cada um no seu, e como isso dá força para a gente continuar no nosso tratamento, para a gente continuar firme, para a gente se apoiar. Uma coisa que eu ouço muito é que o pior da fibromialgia é a incompreensão das pessoas, né? Olha, gente, tem gente do Havaí. Nossa, mas essa é inédita, hein? Eu estou muito impressionada. E, bom, avisando, né, quem tá entrando aí e quiser participar, dá um alô aqui nos comentários, porque eu convido você e você entra ao vivo comigo aqui, a sua cara, a sua voz. Então, esteja preparado. E aí a gente bate um papo, conversa um pouco, traz alguns temas. Tem gente que tá no trabalho. Aí vocês vão me falando, tá? E também dúvidas, né, que vocês tenham. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certo na live? Acho que já deu um tempinho aí para as pessoas entrarem. Bom, gente, vou então começar a falar um pouco sobre algumas coisas que estão rolando, né? Eu tô terminando meu doutorado agora e tô muito envolvida, assim, em entender como a fibromialgia se manifesta em cada realidade das pessoas, porque existem diretrizes de tratamento, né? Existem estudos mostrando o que tem mais eficácia, o que não tem, como que seria a melhor forma de cuidar da fibromialgia. Isso existe, tem bastante gente estudando a fibromialgia, apesar de ainda ser uma coisa nova, né, na ciência. Tem outras doenças que já estão sendo estudadas há, 100 anos. A fibromialgia é muito nova. As primeiras diretrizes de tratamento foram publicadas em 1990 só, no ano que eu nasci, ou seja, estão completando 31 anos. E para a doença, né, isso é muito recente. Então, elas vêm sendo atualizadas. E hoje em dia, o que tem, assim, de mais atual sobre a fibromialgia são as orientações de que a pessoa se eduque em relação à doença, aprenda, né, o que está acontecendo com ela, o que pode ter a ver, o que não é. Tem um monte de gente que fala, a fibromialgia é uma doença autoimune. Ainda não é uma informação acertada essa. Até onde a gente sabe, não é uma doença autoimune, aí muita gente fica falando. Então, assim, tem muita coisa já sendo descoberta, né? E é importante a gente fazer esse processo de educação em relação à doença. Esse daqui é um dos objetivos da página, inclusive do projeto, compartilhar informações científicas, informações validadas, com a minha avaliação como profissional, como farmacêutica, com meu doutorado, e também unir isso com a minha experiência pessoal e a experiência que eu acabo conhecendo e me envolvendo de vocês.
Então, como eu estava falando, no meu doutorado eu estou olhando para essas diretrizes, né, que são essas orientações de tratamento, que falam da educação do paciente, que falam da importância do exercício físico como o principal tratamento da fibromialgia, a importância de se ter um acompanhamento psicológico também, de desenvolver autoconhecimento, de ter um recurso terapêutico emocional para lidar com esses altos e baixos, porque a fibromialgia é uma coisa que oscila muito. Então, o estresse, né, essa dificuldade em digerir as emoções, a frustração, também acaba afetando muito nossos sintomas. Só que existem algumas questões que estão para além, né, desse protocolo, porque nem todo mundo vive uma realidade que consegue usar e aproveitar tudo isso da mesma maneira, né? Nós vivemos realidades muito diferentes no nosso país, no mundo. Então, a gente sabe que muitas coisas influenciam, né? O gênero influencia, a questão social influencia, a questão econômica influencia. Então, eu venho tentando, com o meu trabalho, com a minha pesquisa, trazer esse processo de conscientização também para os médicos, para entender que o tratamento precisa ser muito individualizado, né? De repente, você não vai conseguir falar para uma pessoa que é muito sobrecarregada na vida, que não tem tempo de fazer nada, que realmente não tem condições financeiras, que ela precisa ir para o Pilates, que ela precisa ter um psicólogo, porque muitas vezes ela realmente não vai conseguir. Às vezes é uma questão sim de prioridade, a gente sabe que isso acontece, a gente sabe que tem pessoas que falam, não tenho dinheiro para isso, mas assim, acaba gastando com outra coisa. Então, existe uma parte que é sim de colocar prioridades, de se comprometer, mas nem sempre. Muitas vezes realmente é uma realidade da pessoa que ela não consegue transformar. Então, como que a gente oferece recursos para essas pessoas quando elas não têm realidades que comportam todas essas coisas, né, que a gente oferece? E muitas vezes também existem recursos, se você falar, eu não tenho dinheiro para fazer o exercício, não. Existem muitas maneiras de se fazer isso, só que a pessoa precisa de orientação, precisa de informação, precisa entender todas essas questões, né? Hoje em dia eu conheço várias alternativas que talvez não precise gastar tanto dinheiro, só que eu tive acesso a essas informações, então tudo isso tem que ser considerado quando a gente pensa em fibromialgia. E um dos objetivos aqui também do projeto é ajudar vocês a desenvolver essa autonomia no cuidado, né? Porque se a gente fica preso nessa situação, nessa questão de eu não tenho dinheiro para isso, eu não posso aquilo eu não posso, aquilo não dá, mudar essa comida eu não posso, tal, a gente acaba ficando preso e não vai conseguir melhorar, né? E ninguém vai, sei lá, ajudar a gente milagrosamente. Então, a importância disso, da gente se responsabilizar pela nossa vida, pelo nosso tratamento, entendendo as nossas limitações, entendendo as nossas limitações físicas, sociais, econômicas, aceitando a nossa realidade e buscando formas de, assim, achar soluções no meio de tudo isso, né? E eu não tô falando que é fácil, porque não é fácil. E eu sei que para muitas pessoas é muito mais difícil do que para outras. Existem realidades que são muito mais complexas e precisam de muito mais recursos. Porém, o que a gente faz com essa informação, né? Como que a gente lida? A gente simplesmente se acomoda e fala, ok, essas pessoas são desfavorecidas e aí não tem o que fazer porque o governo deveria dar mais dinheiro ou os médicos deveriam entender? Eu acho que esse é um movimento importante, a gente precisa lutar por isso, mas isso são processos que demoram coletivamente, né? São processos que envolvem política, são processos que envolvem o coletivo e isso não é da noite para o dia. Então, a minha inquietação é como, diante dessa realidade que a gente vive hoje, a gente desenvolve ferramentas e a gente dá recursos para as pessoas, para elas se munirem desses recursos, dessas ferramentas, para conseguir transformar pelo menos um pouco a própria realidade delas, enquanto não acontece essa mudança mais coletiva
que a gente espera que aconteça, que a gente, né, trabalha para isso, mas por isso que eu falo muito dessa questão da autonomia. De que forma que a gente se educa em relação à nossa saúde, em relação ao nosso autoconhecimento, à nossa autopercepção, como a gente consegue achar fontes de informação confiáveis que podem nos ajudar, como a gente faz esse filtro de informações, né? Porque hoje acaba tendo uma avalanche de informações que muitas vezes confundem. Então, tudo isso é um processo de desenvolver esse senso crítico, desenvolver esse processo educacional, informativo, não só técnico, né? Quais são as informações, mas também emocional, né? Como estão falando aí. Deixa eu fechar aqui que tá um barulhão. Como as pessoas estão falando, saber dizer não, aprender a lidar, tudo isso demanda um desenvolvimento aí, né? Um processo de reflexão, de terapia e tudo mais. Então, enfim, trabalho é um pouco nesse sentido, né? Tem alguém aí que quer entrar, que tá afim de entrar para conversar aqui comigo, compartilhar um pouco? Me avisa, dá um alô nos comentários que eu convido, tá? Para entrar. E aí o emocional realmente entra muito, né? Porque a gente não tem uma educação emocional na nossa educação, na nossa criação, nas escolas. Deixa eu ver, tem alguém chamando aqui, vai entrar. Maria Formosa, não sei se ela chama realmente Maria. Mas... e aí a gente bate um papo, conta a história para todo mundo poder aprender com isso. Oi! Oi, tudo bem, Lívia? Tudo Ai, que bem, e legal, tudo você? bem, graças a É Maria Deus. mesmo, seu nome? É Gláucia, Gláucia. Prazer, é Gláucia. Gláucia. É que eu pergunto a Gláucia aí eu uso mesmo. Uhum. E Me aí, tudo conta bem? aí um pouco sobre você. Ah, então, eu tenho fibro desde os meus 26 anos, hoje eu tenho 37. E quando eu descobri, foi assim, o diagnóstico demorou, né, para vir, e eu cheguei a travar, eu não tinha mais vida. Se eu sentava, eu não levantava. Se eu deitava, eu não levantava sozinha. Eu tinha que levantar rolando. E isso foram alguns meses até eu ser diagnosticada. E muito, porque eu achei que tinha acabado a minha vida. E nisso, na época, eu perdi 10 quilos. Em questão aí de. Peraí, filho, a mãe tá online. Peraí, vai pra lá. Nisso foram 10 quilos que eu perdi, porque eu fiquei depressiva, não conseguia me adaptar na medicação, era calmante, era tudo isso. E aí, na época, Uhum. eu resolvi por conta, procurar por conta. Então, fui na internet. Então, o primeiro tratamento que eu iniciei foi a acupuntura, que me ajudou muito, muito, muito. E eu tomava umas ervas também, sabe? Que o acupunturista dava também. Uhum. Foram 10 anos sem crise. Ai, que maravilha! Muito bom. Tá cortando um pouquinho sua conexão. Acho que tá cortando um pouquinho. 10 anos sem ter dores. Eu tinha certeza que eu não tinha Glaucia, tá mais fibro. cortando. Não sei se é só pra mim, mas tá Peraí, cortando um pouquinho, gente. vamos ver se melhora. Será que melhorou? Tô te ouvindo. E aí, com a pandemia, voltou a fibro. E ela voltou forte. E você tava 10 anos Voltou sem forte. crise. Ai. Oi? Você tava 10 anos sem crise. Ai, tá travando, né? Ai, que saco. Acontece. Melhorou? Será? Acho que agora melhorou. Parece que melhorou. Então, aí com a pandemia ela voltou e ela voltou não tão agressiva como era antes, Uhum, porque antes assim eu ficava muito mal, eu chegava a vomitar de dor, base de morfina e a dor não ia embora. uhum.
E aí, hoje, assim, ela tá bem intensa. Teve novembro, musculação, e eu sou de Jundiaí. E aqui no posto de saúde, eu tô com uma equipe multidisciplinar. Então, amanhã Legal. eu tenho a minha primeira vista com a terapia, tô fazendo atendimento com a fisioterapeuta, auriculoterapia, é o que eu tô fazendo. Legal. Pra Tudo não me isso no pegar. posto de saúde? É, tudo isso no posto de saúde. Nossa, bem legal. É Uhum. complicado, assim, é uma outra vida para mim agora, né? Hoje eu sou lojista, eu trabalho por conta, eu faço tudo sozinha. Então, o dia que eu não apareço no Instagram é porque eu não tô bem. Então, ontem foi um dia desses. Tava Uhum. péssima, péssima, assim, terrível. Hoje eu acordei melhor, então hoje eu já consegui trabalhar um pouco melhor. Mas é um Uhum. dia de cada vez mesmo. É muito aprender a lidar com essas oscilações, né? Fazer essas mudanças aí para conseguir ter esses espaços também, né? De poder não estar bem um dia, de poder ter um dia que você está mais introspectiva e tudo mais. É. Ah, é complicado. Eu até vi um vídeo, não sei se você já ouviu falar, da fruta do noni. Você já ouviu falar? Do noni? Fruta do noni e ela é batida com o suco da uva. Diz que ela ajuda muito na parte inflamatória, questão de dores, mas diz que a Anvisa não aprova. Aí eu Hum, vou procurar saber, diz que vem da Ásia. hum. Então, tem vários alimentos, né, suplementos que não são regulamentados, porque eles podem trazer uma toxicidade, né? Então, assim, se É, você usa com uma orientação, pode ser que dê certo, mas a Anvisa liberar uma substância precisa ter todo um contexto, não só pensando no indivíduo, mas pensando também como sociedade, né? Porque as pessoas perdem um pouco o controle aí nisso, né? Então, às vezes podem ter efeitos colaterais, podem ter interação medicamentosa, mas em geral eu sou mais fã dos naturais do que dos industrializados, né? então, por conta disso que amanhã eu vou passar com a nutricionista, porque eu sou no doce, na farinha branca, tudo que a gente não pode, né? Uhum. No doce, misericórdia. Então, aí amanhã eu vou passar com a nutricionista para ver se eu consigo mudar um pouco a alimentação, para eu poder ter uma qualidade de vida melhor. Eu não deixo a fibromialgia me travar, não deixo. Eu trabalho, o corpo aquece, eu mando ver. Aí de noite você trava de novo, né? Mas o que mais me prejudica é a exaustão, que ela tem sido gigante, Uhum. e a cervical. Eu tenho travado Uhum. muito essa região, Uhum. tanto que eu fui parar no hospital esses dias, assim. Então, assim, é onde que tá mais me pegando essas Eu me duas regiões. identifico também na cervical, principalmente porque eu trabalho no computador há muito tempo, né? Mas o exercício físico ajuda com isso, né? Várias vezes eu paro aqui, vou fazer um alongamento, ou eu levanto. Até comprei essa cadeira para ver se eu melhoro a minha postura sentada, né? Só que eu não fico certa, aí acaba que não adianta muito. Mas é importante a gente ter essa autopercepção, né? E um dia uma menina falou assim pra mim, é muito cansativo isso, da gente ter que ficar o tempo inteiro, cuida da alimentação, cuida da postura, cuida disso, cuida daquilo, você não, parece que não pode relaxar. E aí eu lembro de uma frase da minha professora de yoga, que ela falava, relaxa no esforço. A gente estava numa postura lá super difícil, ela falava, relaxa no esforço. Encontre uma maneira de seu corpo conseguir não estar tenso, mesmo nas situações onde você está precisando lidar com coisas mais difíceis, né? E eu levo isso muito para minha vida, assim, de encontrar formas de relaxar no esforço, porque e transformar esse autocuidado não numa punição ou numa obrigação, mas em algo que faz parte do meu dia, como beber água, como dormir, né? Um cuidado para o meu corpo, como a gente cuida de tantas coisas, né? Cuida da casa limpa, cuida das roupas. E incluir esse autocuidado também, para manter nossa saúde, né? Manter nossa vitalidade e tudo mais. Em relação à exaustão, não, pode falar. Ah,
Não, então, na loja, eu fico sozinha na minha loja. Então, tem hora que às vezes as pessoas passam na calçada e eu tô alongando. É, isso Acho que mesmo. a menina é louca. E eu tô lá assim, eu tô assim. Porque assim, eu não, ó, daqui eu não consigo virar mais. Tá totalmente travado. Uhum. E eu tô lá me alongando, tô fazendo exercício. Eu falei, eu não tenho o que fazer, são 8 horas aqui, né? Aham. E assim, fico lá. E deixa eu te tirar uma dúvida com você. A academia, por exemplo, segunda eu comecei um treino um pouco. Não é que ele seja forte, mas eu saí do iniciante e fui para uma outra fase. E as minhas dores pioraram de segunda até ontem. Você acha que foi por conta de peso excessivo? De eu ter forçado? Então, o que que acontece, né? Exercício é essa polêmica. Porque a tendência no começo, ou quando a pessoa começa, quando ela muda a intensidade dos exercícios, é de piorar a dor mesmo. Isso acontece com pessoas que não têm fibromialgia e acontece com pessoas que têm fibromialgia talvez um pouco mais intensamente. Até nos estudos eles falam que, em geral, nos primeiros, quando a pessoa está começando, nos primeiros dias, meses, tem uma tendência de piorar a dor que assusta a pessoa e por isso ela para. Mas a tendência é que com o tempo isso estabilize, melhore e seu corpo fique muito melhor. Então é um esforço que precisa ter no começo. E claro, tomar cuidado para não exagerar, porque senão você pode realmente machucar, né? Entrar em crises mais fortes. Mas se você conseguir fazer um manejo dessa dor que piora um pouco no começo, a tendência é que depois isso vai te trazer mais alívio, porque isso estimula a sua musculatura, estimula as articulações e estimula toda a saúde do corpo, né? Então eu sempre falo assim, persistam, mesmo que você tenha que fazer 5 minutos de caminhada, mesmo que tenha que ser só um alongamento, ter paciência para conseguir fazer essa prática de exercícios, né, com mais consistência, que com certeza vai trazer benefícios. Então é normal, Então, mas só não eu faço exagera. bastante. Então, né? Aí hoje eu tinha academia, eu tinha braço, mas eu acordei com os braços que eu não conseguia erguer, não Uhum. consigo nem passar ele para trás. Eu falei, não vou, Aham, não vou, não. Aí na sexta eu vou, mas eu vou tentar, eu vou pegar acho que menos peso, porque aham. tá difícil até para sentar. Nossa, até É, abusei. e quando é musculação ainda, esses exercícios, realmente, assim, deixa a musculatura muito dolorida, né? E, e aí, às vezes, assim, tem esse comportamento também, né, de quando a gente tá bem, querer fazer muita coisa, aí exagera, aproveita aquele dia para faxinar a casa inteira, para sair, e aí no outro dia tá Nossa, podre e não faz nada. Então, isso verdade. também é importante equilibrar, no sentido de, tá, seu braço está doendo muito, você não precisa ir na academia, mas de repente você alonga só um pouquinho, 5 minutos, sabe? Para não deixar totalmente em repouso e ir conseguindo fazer esse equilíbrio dos dias. Porque aí seu corpo tá com mais, né, todo dia um pouquinho, um pouco mais de movimento. Olha, eu vou falar para você, viu? Não é fácil, não. É um dia de cada vez, né? É um dia Não de é cada fácil, vez que a não. gente tem que. Não é Olha, eu vou fácil falar, mesmo. viu? E pra você ter uma ideia, quando eu descobri, eu era recém-casada. Eu quebrei a minha louça inteira. Eu não conseguia lavar um prato. De tão assim intenso que foi aquele período. Meu Nossa, marido queria me matar, já queria me dar os divórcios no primeiro ano de casado, porque eu quebrei tudo. Eu não conseguia fazer nada. Foi muito agressivo o começo, muito nossa, agressivo. difícil, né? Mas Hoje é mais tranquilo. que legal que você conseguiu reverter isso, né? Isso que eu acho uma coisa legal da fibromialgia é que você consegue sair dessas crises, né? Você consegue reverter. Não é uma ladeira abaixo eterna, né? Dá para recuperar. E assim, hoje eu não tomo remédio para dor, eu não tomo nada. Eu vou tomar na hora que ela pega minha cervical, que aí ela puxa a minha enxaqueca. Aí Aham, eu tomo, sim, aí eu tomo. legal. Mas antes, fora aí, eu convivo com ela o dia inteiro. É, tem que fazer uma amizade, né? Porque é uma companheira. Minha BFF. Ai, amiga do cão.
Gláucia, obrigada, viu? Um prazer te conhecer. Obrigada por compartilhar a sua experiência. Gostei muito. Que legal, obrigada, viu, por compartilhar aí com o pessoal. E a gente se fala por aí. Vou chamar mais pessoas aqui. Opa, Beijo. obrigada pela oportunidade. Um beijo, boa noite para todas aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, que bom. Adorei. Muito bom conversar com vocês. Deixa eu chamar aqui a Thali. Eu sempre falo Thali, mas não é Thali que ela chama, né? Eu já sei, mas você vai ter que se falar seu nome de novo pra mim. Vamos ver. Mais papos de fibro. Oi, Oi, que tudo legal bem? falar com você, Lívia. Você acompanha aí faz um tempão já, Nossa, hein? sou sua fã. Você é incrível, seu trabalho é maravilhoso. Eu quis entrar hoje mais para te falar isso, Ah, para te obrigada. agradecer muito, que através do teu trabalho eu tive muito apoio, apoio que eu não encontrei em nenhum lugar aqui na minha cidade, né? Eu moro no interior de São Paulo, em Itapetininga. E aqui é tudo muito precário, infelizmente, em várias coisas, né? E para fibromialgia, então, nem se fala. Tem médico que não sabe nem o que é isso, né? Uhum, E logo que eu descobri, que eu demorei um tempo, eu fiquei, acho que uns 3 anos mais ou menos sofrendo bastante. Eu já tinha bastante dor antes dela vir com tudo mesmo, uhum, mas eu não fazia ideia. Na verdade, eu tinha ouvido sobre essa doença uma única vez na vida, muitos anos atrás. E eu comecei com dores, aí como eu sou cabeleireira, fico muito em pé, cuido da uhum, minha casa, né? Tenho filhos. Então, eu achava que era porque eu ficava em pé todo dia, trabalhava muito. Aí eu tinha muita dor nas pernas, dores nos pés, na lombar, na cervical, problema na ATM. Eu tinha tudo, menina, tudo. Aí, quando há 4 anos atrás, eu precisei tomar uma infiltração no quadril, porque eu tenho um desgaste, mas isso de problema de má formação de nascença. E uhum. aí, o médico me deu infiltração errada e, Lívia do céu, acabou com a minha vida aquela infiltração. E nesse mesmo período, a minha avó, a mulher mais importante na minha vida, adoeceu. E por conta dessa doença, ela veio falecer. Então, aconteceu tudo junto. Lívia, eu fiquei muito mal. Aí a fibro veio assim, me derrubou, me Uhum. incapacitou e eu não sabia o que eu tinha. E nenhum médico sabia. Aí eu, atendendo minha cunhada, já em depressão, desesperada, comecei a chorar para ela, tal. Ela falou, mas Tati, o que que você sente? E comecei a falar para ela, né? Ela falou, viu, você já viu se você tem fibromialgia? Porque a minha mãe fala que sente as mesmas coisas que você. Nossa, a Lívia me deu um gelo no estômago agora que ela falou isso. Porque o primeiro contato que eu tive foi com uma professora minha e ela contou o sofrimento dela para mim. Aí eu terminei o atendimento, entrei na internet. Quais sintomas da fibromialgia? Eu me enquadrava em todos. Todos, eu tinha todos, todos, todos. E assim começou, né, a minha busca por reumatologista, fazer exames para ver se não tinha outras coisas, essas coisas que todo mundo que tem fibro tá Uhum. cansado de saber, né? E Já chega no através, médico com uma listinha, né? Ó, nossa, tenho nem isso, 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 isso. é bem isso. E aí eu sofria muito de fadiga. E como eu tinha pressão baixa, eu achava que o que eu sentia era da minha pressão baixa. Aí teve uma vez que quando eu descobri você no YouTube, nossa, eu comecei a consumir você todo dia, toda hora, tudo que você tinha disponível lá, né? E teve um dia que você compartilhou que você teve uma crise de fadiga voltando do trabalho, acho que dentro de um Uber que você conta com detalhes, tudo que você sentiu Fui naquele sentindo. momento, que você estava sentindo. Aí eu comecei a assistir aquilo e falei, cara, eu não tenho pressão baixa, eu tenho isso, Jesus. Parecia que você estava me descrevendo, Lívia. E assim, ao mesmo tempo que foi assustador descobrir que eu tinha fibromialgia, foi libertador, porque eu, Uhum. eu vi que eu não estava ficando louca, que eu não estava
com mania de doença, porque a gente começa a pensar um monte de coisa, né, Lívia? Uhum. É E a muito gente difícil. não acha explicação para nada. Aí comecei a consumir, né, todos os seus conteúdos e aquilo foi me ajudando assim de uma forma fantástica, Lívia. Eu sou muito grata pelo teu trabalho. Eu te Ah, admiro obrigada. assim demais e peço a Deus que Ele continue te dando força, te dando inspiração, para que Amém. você continue aí ajudando a gente, viu? Porque Ai, você é Tati, demais. obrigada. Imagina, sabe que assim, eu adoro, óbvio, né, ouvir essas coisas e fico super feliz de saber que ajuda, que vocês se identificam, né, com esses relatos, porque isso também me ajuda muito, né? Quando eu descobri a Fibro, foi através da identificação com relatos de outras pessoas, que eu ouvia também e pensava, gente, mas eu sou igual essa pessoa, eu sinto essas coisas. Na descrição dos sintomas, né, a gente vai se identificando. E isso que você falou de mania de doença, de que você começa a achar que você tá meio louca, né? É muito louco, porque eu acho assim, mesmo hoje, claro que com uma frequência menor, né? Porque eu já, enfim, estudo muito isso e tal. Só que ainda hoje, às vezes, eu me pego assim pensando, gente, imagina, não é nada disso que eu tenho, sabe? Imagina eu tô viajando, eu tô Verdade. inventando as coisas, ou eu tô me confundindo. E aí, quando eu ouço vocês falando assim, nossa, você descrevendo a crise é exatamente como eu me sinto, eu falo, bom, acho que tá certo então, né? Acho que isso daí Sim. tá tudo bem, porque é muito subjetivo, né? É muito assim, não é uma coisa concreta o que a gente não consegue Não, medir direito. é muito complicado. Até você falou isso, eu me lembrei que no final do ano passado eu fiz vários exames de sangue. A minha que pioraram muito as crises da fibra, as dores pioraram demais no ano passado, no finalzinho. Aí ela falou: "Nossa, vamos investigar, ver se você não desenvolveu nenhuma outra doença que esteja piorando, tá?" Enfim, fiz uma bateria de exames, gastei uma cacetada. Inclusive fiz a colonoscopia, até que eu comentei com você, né, que eu ia fazer e tal. E não deu nada, é a síndrome do intestino irritável mesmo, graças a Uhum. Deus. Eu tinha um pólipo, mas ele tirou e falou Meu, que é idêntico eu. é Igualzinho, tudo que você tá falando é verdade. igual. Achar que eu tinha pressão baixa, fiz a colonoscopia, tinha um Nossa! pólipo, mas não era nada. Mesma coisa. Menina, aí eu falei que eu comecei a fazer terapia o ano passado, e isso era uma coisa que eu também queria falar aqui nessa live, que eu não dava importância para isso, Lívia. E é realmente como você fala, é extremamente importante. Hoje eu estou muito melhor, porque eu me identifiquei com a minha psicóloga, ela é uma fofa, ela é maravilhosa, ela atende à distância. Depois, se quiser, eu posso deixar nos Deixa, comentários da deixa. live o contato dela, porque ela tem sido incrível assim comigo e foi um divisor de águas assim para eu começar a melhorar das crises, porque eu faço Uhum. tudo que você fala, alimentação, atividade física, suplemento, aprendi tudo com você, viu, a doutora Lívia. E aí eu falei exatamente isso para ela na minha sessão de segunda-feira. Eu olhava aqueles exames, Lívia, e ao mesmo tempo que eu, claro, fiquei super aliviada, agradecida a Deus por não ter dado nada, mas eu Uhum. olhava aquilo, era uma mistura de alívio e frustração. Porque eu falei, Uhum. meu Deus, como assim? Eu sofro tanto, mas tanto, 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 e eu não tenho nada aqui no papel. Eu falei, será que é da minha Uhum. cabeça? Será que eu tô ficando louca? Que eu que tô Sim, produzindo tudo isso? Porque não é possível, Lívia. Sabe quanto deu o meu exame de sim. vitamina D? 79. Fala pra mim, Cadê o problema? como assim? Então é bem o E que a gente sabe, vê mesmo dos estudos, né? Que é um problema no sistema nervoso central. O buraco é mais embaixo, né? é mais embaixo. E sabe o que que é louco, né? Porque assim, como ainda existe muito esse preconceito com a fibromialgia, como os médicos ainda não dominam, Muito. você falou que aí, né, no interior é trágico, mas não é só aí, sabe? São Paulo também é. São Paulo, o que acontece é que tem muita gente.
Então você acha alguns profissionais, porque tem 100 milhões de profissionais, algum vai ser bom. Então acho que no Sim. interior tem menos gente, né? Mas a situação é trágica no mundo inteiro. Eu recebo gente, às vezes, aqui no perfil da Europa, sei lá, gente que vem me mandando mensagem em italiano, aí eu falo, gente, não entendo italiano. Nossa! Mas é a mesma coisa, a pessoa fala, aqui em Portugal a situação é muito trágica, aqui na Espanha a situação é muito trágica. Então é uma coisa, e aí o que acontece? Por exemplo, eu fui num nutrólogo, aí, né, ele fazendo ali, o que você tem? Nananã, eu falo, tenho fibromialgia. Em vez dele anotar, ele começa a me questionar no meu diagnóstico. Mas você tem dor? E aí você fica o tempo inteiro sendo desacreditado. O tempo inteiro o médico ele quer dar um novo diagnóstico para você. Não é uma coisa assim, tenho diabetes e a pessoa fala, beleza. É tipo, mas você tem? Mas você sente dor? Aí o cara que queria me convencer que eu estava me sentindo, que eu tinha fibromialgia porque eu tinha parado de comer carne. Aí eu falei, Que nada a tchau. ver! Como assim? Tipo, porque seu ferro tá no limite. Tipo assim, eu sempre tive ferro no limite, mesmo quando eu comia carne. Inclusive, aumentou meu ferro depois que eu parei de comer carne. Então, assim, aí você fica meio desanimado. Sim. E aqui no perfil é muito louco, porque eu recebo muita mensagem, né? Então, assim, toda hora tem alguém vindo me falar assim, sabia que eu tinha fibromialgia? Mas aí eu fiz o exame X e eu fiz uma punção, não sei onde, eu descobri que era tal, tal, tal. Aí eu falo, não, obrigada, tal. Mas aí eu fico com isso na cabeça, sabe? Ai, meu Deus. Será que eu devia fazer um exame? Aí vem outra Acontece isso pessoa. comigo também. Mas sabia que eu descobri um negócio? E assim, as pessoas vêm me sugerindo tratamento, exame, Suco de terapia. couve, ômega 3. Aí a pessoa fala, eu postei, né, esses dias falando sobre, tipo, as pessoas ficam recomendando tratamento, aí nos comentários tinha recomendação de tratamento. Eu falava, gente, mas eu fiz o vídeo justamente falando que eu não quero. E aí a pessoa vem, você já fez Theta Healing? Não, você tem que conhecer Theta Healing. Eu falei, já fiz. Mas o seu terapeuta usava a técnica? Aí eu falo, meu Deus do céu, não tem condições de eu fazer tudo que existe no mundo. Não é por isso que eu tô com a fibromialgia. A gente não tem isso também, né? Porque tudo custa, né, Lívia? Sim, e por isso que eu nem falo especificamente, tipo, essa terapia ou aquela, porque é muito particular. Tem gente que vai encontrar lá um tipo de terapia que ela vai se conhecer e tal, e vai ser ótimo, mas não é todo mundo no universo que precisa fazer aquilo. Né? Tem várias maneiras da gente. E aí isso gera muita ansiedade, né? Com certeza. Será que eu devia estar fazendo mais coisas? Será que eu só tenho essa dor porque eu ainda não descobri realmente que a punção do meu músculo da coxa vai mostrar uma enzima? Que daí você fala, E quando a muito crise estressante. vem, a gente se culpa, né? Mas o que será que eu fiz? Ou o que será que eu não fiz? Né? Essa culpa de quando a gente tá bem e depois a crise vem é muito ruim. Porque as pessoas começam a cobrar a gente, falar, mas você tá comendo direito? Mas você tá fazendo atividade? Mas você tomou suplemento mas tal? você tá se estressando, mas você dormiu. Mas você também bebeu, exagerou. Sabe? É como se a gente fosse culpada. E não é assim que funciona, sabe? Então, ninguém fala isso para outras doenças, né? Tipo assim, a pessoa tem câncer, você não fala, também ninguém mandou, né, ficar remoendo coisa aí. Você não vai falar essas coisas, são muito cruéis, né, para as pessoas. E isso traz um peso pra gente que a gente começa a não saber lidar com isso. E nas crises, isso deixa a gente pior. Porque é inevitável não vir na sua cabeça, mas o que eu fiz? Mas eu comi final de semana um lanche. Mas eu não dormi direito. Eu trabalhei demais ontem. Não é, gente, a gente precisa viver. A gente tem que tomar os cuidados, claro que tem. A gente é uma constante na atividade física, na alimentação, no controle de estresse, em tudo. Mas a gente é ser humano, né? Vai ter uma hora que fala, poxa, como você falou num vídeo, hoje eu quero McDonald's, hoje eu tô afim. Né? Eu vou comer. Hoje eu vou comer. A gente tem esse direito, né? É uma cobrança e as pessoas não têm a menor ideia do que a gente passa. Sabe? Eu acho que o seu trabalho e de outras pessoas que eu também acompanho é muito importante, porque a gente se sente acolhida. Porque a gente se sente muito sozinha nessa doença, Lívia. Não porque as pessoas que estão à nossa volta não nos amem, é porque elas não nos entendem. E isso é muito difícil.
É, muito. Então, o trabalho de vocês, assim, nossa, você e outras que eu sigo estão sempre nas minhas orações, porque eu sei que vocês estão na linha de frente, aí vocês põem a cara a tapa. E isso é muito difícil, porque as pessoas são cruéis e as pessoas não compreendem o que a gente passa. Uhum. Sabe? E a gente vive naquele estigma de que, você tem que ser uma super mulher, você tem que trabalhar, É. você tem que ser gostosa, você tem que estar boa para o seu companheiro, E para sua sorrindo. companheira, sorrindo, você não pode ter mau humor, nem TPM. Uhum. É complicado. Então, vocês são É. minhas heroínas. Ai, que lindo. Por isso que eu falo também de trazer um pouco mais de gentileza para esse processo, né? Porque é Sim, óbvio, no mundo ideal eu comeria tudo perfeito, nunca vou tomar uma cerveja, vou comer sem açúcar e dadadadada. Só que na prática, tipo, o quanto isso me custa também, né? O quanto isso me tira da minha rotina, das coisas que eu tenho, que eu gosto, que me dão prazer, né? Ó, vou até aqui, ó, tô com chocolate, que que está a fim de comer chocolate. delícia! E aí eu vou balanceando, e eu não fico assim, se eu Sim, tiver dor, eu não vou ficar, também fico meio, eu vou falar tudo bem, entendeu? tudo bem. Eu tô lidando com isso de uma forma mais amorosa, mais me aceitando mais, Eu acolhendo um também. pouco mais as minhas próprias vontades, né? É óbvio que é bom você ter um objetivo ali, se comprometer com aquilo, mas também sem que isso vire uma coisa de general, assim, né? Porque esse estresse É, também é muito ruim, a gente é ser humano. Então, não vai exatamente. ser sempre do jeito que a gente quer, né? Não. No nosso E isso controle. vai acabar sendo mais um gatilho ali para a crise se Uhum, você ficar nessa autocobrança. E isso eu aprendi com você, não foi nem na terapia. Num vídeo que você falou que a gente não precisava fazer tudo ao mesmo tempo. Começa aos poucos, tira, vai, faz a experiência com o glúten, depois faz uhum, com o leite, né? Você faz um vídeo todo detalhado, tal. Eu falei, puxa, legal, porque eu me vi com uma doença que não tinha cura, em que a melhora dependia de mim, que eu tinha que fazer milhares de coisas e que eu tinha que abandonar tudo que eu mais gostava de comer. Como assim? uhum. Então, aquele Melhor vídeo morrer, né? que. Melhor morrer! Aquele vídeo que eu assisti seu, nossa, aquilo me tirou um peso do meu coração tão grande, Lívia, que você não faz ideia. De verdade mesmo. Por isso que eu sou tão grata, porque você fala, a sua comunicação com a gente é muito fácil. A gente entende muito fácil. Você fala muito, pelo menos não sei as outras pessoas que estão assistindo, mas para mim, a sua comunicação é muito simples, muito fácil de entender, de compreender, de assimilar e de aceitar. Eu acho que Eu como agradeço você muito. faz as coisas só tem me ajudado, de verdade. Eu te agradeço. Você é uma seguidora exemplo, que assiste todos os vídeos. Assisto! Saiu, Já ó, sou aprendeu uma das tudo. primeiras. A Erika falou aqui que você parece a Kéfera, e eu tava olhando pra você pensando, gente, parece a Kéfera mesmo. Não É sei se já te falaram verdade! isso. Ai, super Olha, legal. Tati, eu te agradeço muito, foi incrível tudo isso que você falou. Eu te agradeço muito de verdade. Ai, eu que Assim, eu sempre agradeço. preciso dessa força também de volta, porque assim, às vezes eu fico questionando, sabe, se tá fazendo sentido, se isso realmente ajuda, se, né? E se, meu Deus, Sim, né, sim, uma sim. loucura. Então eu agradeço muito pelo carinho de vocês, é muito gratificante para mim fazer isso e também ouvir de vocês e trocar e a gente ir aprendendo juntas, né, encontrando Sim. soluções. Muito Ah, bom. essas lives têm sido maravilhosas também, uma Ai, ideia que assim bom. incrível. É Ai, tô conhecer adorando. outras pessoas, histórias de outras pessoas, isso Uhum, enriquece muito, dá força para a gente continuar. uhum. Ai, eu tô muito feliz. Eu também tô adorando essas lives. Obrigada pela Eu que participação. agradeço Muito por feliz de poder falar com falar com você. você. E a gente se fala por aí, né? Tá joia. Sempre. Beijão para você e para todos Beijo, aí. Tati. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Gente, vocês estão demais hoje, maravilhoso. E aí, quem que vai participar? Acho que a Rose tinha chamado. Muito bom, né? Ouvir essas histórias.
E acho que a Tati falou coisas muito importantes, né? Compartilhando esse processo dela de aprender, de aos poucos entendendo uma coisa, outra, se envolver com isso, né? Ah, aqui, ó, Marina, era você mesmo que eu tava pensando. Vamos lá. É tão importante tudo isso, né? Entender essas jornadas, entender tudo isso. Oi! Ah, Ah, que legal! Você também sempre acompanha aqui, né? Que eu lembro de você. sim, te acompanho que só. E aí, Marina, me conta. É Marina, né, mesmo? É Marina, sim. Me conte um pouco de você. Tá. Sou do Nordeste, cearense, Uhul! terra boa aqui, Fortaleza. Que Bom, delícia. eu tenho 37 anos. Olha, com carinha de 20. Não é? Essa pele, essa cutis maravilhosa. Enfim, eu diria que os primeiros prenúncios da fibromialgia apareceram no final da minha adolescência, mas ainda não era a fibro, era ansiedade, mas que já gerava alguns sintomas somáticos, sabe? Uhum. E aí, depois, isso foi no tempo da segundo, final do segundo grau, né? Aí, passando pela faculdade, teve outros momentos de maior estresse que aparecia alguma coisa esquisita, como dor no estômago, né? Na região do abdômen e tudo. Mas eu nem sabia que fibromialgia existia. E quando eu me casei, foi logo depois que eu terminei a faculdade, aí eu me mudei, tudo, foi em 2008. E nisso eu tinha umas crises de dor abdominal que era assim, doía tudo, mas principalmente do lado direito do abdômen, mas doía, refletia para o abdômen todinho. Doía um horror, um horror. Ninguém achava nada, óbvio, né? Que ia acontecer, achar alguma coisa no exame. O médico, eu acho que desconfiou de fibromialgia porque me passou um remédio que tinha os componentes de fibromialgia. A psicóloga pegou e foi dizer: ah, você não tem fibro, não. Você não tem fibromialgia, não. Né? Aí eu, obviamente, estava querendo negar na minha cabeça, então tá bom, ela disse que eu não tenho, não devo ter, não. Eu sei que esse ano, o ano que eu morei em Cuiabá, esse ano, 2008. Foi um ano que eu senti muita fadiga, tudo, mas nem sabia que diabos era fibromialgia. Passou-se mais um tempo, fui chamada no concurso público. Aliás, glória a Deus que eu sou servidora pública, porque na minha fórmula de conseguir me tratar tudo, aqui em Fortaleza, eu encontrei profissionais particulares excelentes. Uhum. Mas se eu não tivesse o dinheirinho do concurso público, emprego em garantido, como é que a gente se virava, né? Pois Uhum. é. Aí eu entrei, tudo, né? E no meio tempo, lá para 2011, eu comecei a ter uma crise muito esquisita de dor no ombro esquerdo. Eu sou canhota, aí na época eu estava escrevendo muito, queria estudar para outros concursos, e não sabia o que era, passei por um bocado de médica, aí botava fisioterapia, fisioterapia. Quando eu passei pelo o ortopedista que a minha irmã recomendou, ele é médico do time do Fortaleza, Dr. Gley Maranhão. Hum. Aí ele disse, ele foi pegar, foi fazer exame, né, nas costas. Aí ele disse: Marina, tu tem dor miofascial, porque ele viu os trigger Os points. pontos. E eu desconfio que você tem fibromialgia. Pesquise, vá ver, veja reumatologista, essas coisas. Eu também ainda me fazendo de doida, negando, né? Aquela coisa. Mas comecei a pegar balina desde essa época.
Aí eu sei que eu passei por tanta coisa. Foi médico da dor, aí passei por reumato, aí uma bela hora eu aceito que tem fibromialgia, mas até eu achar uma psicóloga que realmente eu tenha melhorado muito, um psiquiatra legal, uma fisioterapeuta maravilhosa, porque no meu caso é uma fisioterapeuta que ela faz o RPG, só que ela fez 400 mil cursos, inclusive do método Mackenzie, né, daí de São Paulo. Então, ela pega e taca ventosa, e Uhum. ela tem um bichinho de liberação que parece uma britadeira. Atenção. Aí mistura as coisas tudo e sempre ela faz o RPG. Aliás, claro, cada um tem a sua própria fórmula. Para mim, o fato de eu ter uma fisioterapeuta que mistura RPG com outras técnicas tá me ajudando muito porque tá melhorando minha postura. E eu Uhum. tava. Eu fiz muitos anos de RPG. Eu adoro RPG. Pois é. Aí, então, para mim, é perfeito. E bom que eu faço depois do Pilates. Eu pego Uhum. no mesmo local, eu faço Pilates, aí depois eu faço RPG, porque fazendo exercício, eu tive cada experiência. Assim, é porque não era nem, não precisava nem ser peso muito grande, não. Eu acho que alguma predisposição da fibromialgia que eu conseguia me lesionar fazendo musculação com os pesos de 2 quilos. Entendo. Tinha época que eu tinha 3 lesões no ano. Ninguém merece. Uhum. E aí, quando você Ah, acha que você tá bem, começa a doer um outro negócio, né? Eu tive uma época que eu consegui fazer uma lesão no piriforme, né? No ciático, no glúteo, que eu fiquei quase mancando um ano, assim, fazendo um alongamento no yoga. Eu não conseguia me mexer, eu tive que ficar deitada na sala, na aula, até o final para acabar a aula e alguém poder me ajudar a levantar. Não conseguia nem levantar, porque eu travei. E aí eu penso, meu Deus, aí dá uma frustração, né? Que você fala, meu, eu não tô fazendo nada demais, eu me machuquei desse jeito. não E é. sabe, o que eu queria te falar, Marina? Toda essa história, né, de levar muito tempo para chegar no diagnóstico, entender, tudo isso é uma coisa que desgasta muito, né? E acho que agora você está sorrindo, e você é alto astral, mas eu imagino que é difícil, né? Porque você fica sendo desacreditada, e isso vai gerando um desgaste que quando você descobre, realmente começa a tratar, você já está muito cansada, você já tem uma experiência muito ruim no passado, né? E isso dificulta muito que você melhore. Com Então é um certeza. desafio. E assim, tipo, família, dizer, ai, tu tem muita mania de doença. Pra que Uhum, esses remédios? No meu caso, eu ainda tomo remédio. uhum. A pregabalina chegou até uma dose que começou a desmamar, mas ainda não tirou, né? Oremos para que um futuro surja medicação. Por enquanto, ainda é com. E por enquanto, Tá o tudo meu bem. tá tudo bem. Meu terapeuta, meu psiquiatra, é uma figura, e é terapeuta também, 300 milhões de terapias. Mas não mas tem o psiquiatra e a psicóloga. E ele diz, Marina, você, calma, o principal objetivo do tratamento é você estar bem. Exatamente. Vou tirar um remédio para você ficar com dor, com crise. Uhum. Mas eu perturbo ele para tirar o remédio. Toda consulta é o queixo assim para ver se ele diz. Respondendo a sua provocação, por enquanto eu não vou diminuir, mas estou pensando, não sei o quê. É engraçado essa questão da medicação, né? Eu tenho falado muito sobre isso com algumas pessoas, porque eu não uso medicação, eu realmente incentivo, mas não no sentido da pessoa querer tirar o remédio por tirar, mas sim entender que tem outras coisas junto para que você tenha bem-estar. Então, se você tá
com medicação e você tá bem, tá fazendo coisas, não tem problema usar medicação, né? Você pode usar medicação tá aí para isso, para ajudar a gente a passar por esses momentos e tal. E aí eu vejo que muitas pessoas ficam resistentes da medicação porque quer ser forte, quer aguentar sozinho, e não é sobre isso, né? Não tem nada a ver com isso. É você encontrar um tratamento que para você faz sentido, que te ajuda, que tá bom, e que você tá satisfeita, que você tá se sentindo bem. Então tenha paciência com a pregabalina, porque se ela te faz bem, se te ajuda, não tem problema tomar, pode tomar, tá tudo certo. Pois é como você disse, cada um tem a sua fórmula, mas às vezes eu vejo assim, eu achei super legal a menina de Jundiaí dizendo, olha, eu tenho uma equipe multidisciplinar. Eu fiquei assim, babando. Aqui eu não achei nem na Unimed, a equipe multidisciplinar, mas eu Uhum, que batendo com a minha necessidade. uhum, Tipo, eu achei psiquiatra que me atendia numa consulta de 5 minutos. uhum. Consulta de É 5 minutos, difícil. não sabe nem direito qual é meu nome. Quanto mais, Uhum, né, colocar é, medicamento do jeito correto. Então, achei super legal isso de cada um conseguir o seu jeitinho e também uhum, eu ter finalmente conseguido o meu jeitinho, porque demorou para eu poder achar. Aí, essa história de lesão, uma das lesões que eu também tive foi dessas de eu estar fazendo um alongamento na ginástica laboral do meu trabalho e dá uma distensão desgraçada aqui do horrores. Mas eu também já lesionei tornozelo, os dois joelhos, já tive. Tendinite, eu já perdi as contas das que eu tive. Ah, eu também já engessei tudo que é possível por causa de tendinite. Agora eu tô melhor, que eu controlei a inflamação. Pois é, aí quando a gente acha esse momento que controla a É inflamação muito é tão bom. legal. Eu tive E muitos anos de dificuldade que eu não conseguia carregar nenhuma bolsinha. Sabe essas bolsinhas de lado, bem pequenininha? Eu não sei, conseguia. Então eu parei de usar bolsa. Até hoje eu não uso bolsa. Só quando, né, preciso levar alguma coisa, mas qualquer coisa no meu ombro machucava. Tinha épocas que eu voltava da faculdade dirigindo e eu tinha que trocar a marcha com o braço esquerdo porque eu não conseguia mexer o direito. Então, assim, muitos momentos de muita dor, né? E também a dor deixa essa memória. Então, essa questão da lesão, ela também precisa ser trabalhada emocionalmente, porque as pessoas com medo de lesionar acabam travando o movimento, né? E aí você sustenta ainda mais essa dor. Então é muito louco. olha, consegui conviver com a fibra e também, por causa disso, das lesões, a dificuldade de a gente criar coragem de fazer determinados exercícios, que realmente exercício, Uhum, ao mesmo tempo que é importante, é o mocinho e vilão ao mesmo tempo. E às vezes você fica, Senhor, a partir de que ponto eu sei que vai machucar? Que uhum, né? Porque quando tudo dói, como saber qual é a dor perigosa e qual é a que tá ok? sim. É um trabalho de autopercepção bem minucioso, né? De você ter muito, assim, contato com você mesma, respeitar, ter paciência, né? Porque eu sou assim, né? Eu quero correr já 10 quilômetros, não quero fazer só uma caminhadinha. Então, eu preciso aceitar esse ritmo, aceitar, né? Achar alternativas para suprir as coisas que eu tenho vontade de fazer. Mas não se acomodar também e não fazer nada, né? Porque aí também piora. Exatamente. Eu, por enquanto, pelo menos eu faço pilates, hidroterapia, que fica entre a hidroterapia e a hidroginástica, porque faz uns exercícios também. E tô querendo voltar a fazer alguma atividade assim aeróbica mais direitinho. Até o psiquiatra disse: Marina, você tá tão bem, vamos fazer atividade aeróbica 2 vezes por semana. Ai, mas conseguir achar um norte para conseguir andar e conseguir trabalhar também. Porque tinha época que eu tinha crise de enxaqueca. Assim, Uhum. todos os dias. Parecia que eu estava fazendo hora com a cara do médico do trabalho, lá do meu trabalho, porque eu conseguia trabalhar de manhã, aí parecia que na hora, depois do almoço,
Aí era a hora que a enxaqueca resolvia piorar. E eu ia com a Uhum. cara de tô morrendo. E ele dizia, Marina, por que você não pede uma licença mais longa para alguém, não sei o quê. E aí, quem é que me dava uma porra de uma licença mais longa? E, além de não dar, também os médicos têm dificuldade até que ponto ajuda, até que ponto prejudica. Uhum. Sim. E é muito individual tudo, né? Então não adianta o médico ter uma receita de bolo, porque cada pessoa vai ser diferente. Eu fui chamada para dar uma aula agora num curso de medicina, numa faculdade, e aí a pessoa estava falando justamente sobre isso, assim, né? Vamos falar sobre isso. E eu sempre que eu vou falar com médicos, eu falo da importância desse olhar mais individual para o paciente. E aí tem uma questão também que os médicos nem sempre têm essa disponibilidade, né? Porque eles também têm um trabalho muito exaustivo. Então, nem sempre eles conseguem ter tempo com o paciente e tal. Mas você desenvolver esse olhar, mesmo que seja 10 minutos, já ajuda, né? Já ajuda você olhar para a pessoa não como mais um, que eu vou seguir essa receita aqui e passar, porque não vai funcionando. É verdade. Na fibra, receita de bolo não dá certo. Não vai funcionar. Marina, obrigada pelo seu relato. Te agradeço por me acompanhar aí, que também eu sempre vejo, contar a sua história, incentivar aí as pessoas. Muito bom te conhecer, falar Ah, com para mim foi. você. Obrigada, viu? Obrigada a você. Um beijo para todos. Beijo. Gente, eu acho que deu a hora, né? Já deu uma horinha de live, então eu não vou me estender muito. Porque aí a gente vai fazendo toda semana aí. Eu não consegui acompanhar tudo que vocês falaram aí nos comentários. Érica, você falou das sugestões, me manda no direct, porque os comentários somem depois que a live acaba, então eu não vou conseguir ver. Então me manda o que você falou no direct. E vou tentar, assim, toda semana, né, dentro do que eu aguentar, a gente fazer essas lives, trazer esses espaços de troca que eu acho que está sendo legal. Eu vou deixar salvo, eu tô salvando todas essas lives no feed, então vocês podem ir lá assistir essa inteira, assistir a das semanas passadas também. E a gente vai conversando, trazendo essas histórias diferentes, respondendo as dúvidas diferentes. Eu acho que cada história a gente consegue abordar um tema importante para a fibromialgia, e são muitos temas. Então, tem a alimentação, tem a questão das medicações, tem a questão dos exercícios, do emocional. Então, são muitas coisas e a gente vai conversando, né, com exemplos práticos, mostrando no dia a dia, nas nossas jornadas, como isso acontece, porque eu acho que isso pode ajudar vocês mais também do que eu ficar só falando aqui sobre as informações, né? Quando a gente ouve essas histórias, acho que ajuda a gente a encontrar caminhos. E essa que é a ideia, encontrar caminhos. Na verdade, é cada um de vocês encontrar o seu próprio caminho, se inspirando muitas vezes nos outros, aprendendo, estudando, mas sabendo que é uma jornada individual, né? De descobrir o que é melhor para você. Então, gente, é isso. Muito obrigada pelo dia de hoje. Foi muito gostoso, foi muito bom, como sempre. Se vocês ficarem com dúvidas e outras coisas, mandem para mim no direct ou comentem. Eu vou postar no feed, vocês comentem lá as dúvidas, que eu vou salvando. E aí na próxima live eu abro já respondendo. E aí quem quiser participar, apareça de novo. A gente entra para vocês tirarem dúvida, para a gente compartilhar, tá bom? E é isso. Gente, obrigada. Vocês são muito carinhosos, muito amorosos. Me ajuda muito, como falei. Às vezes não é fácil continuar com tudo aqui, porque é bem cansativo. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom e eu gosto muito dessa proximidade com vocês. Então, a gente vai se ajudando, tá bom? Gente, eu tô vendo que vocês estão falando bastante aí com o Leandro, né? Não sei o que está acontecendo, porque eu não consegui acompanhar os comentários direito, porque senão, né, eu não consigo conversar e acompanhar os comentários. Então, me mandem direct aí, Leandro. Eu não sei o que está acontecendo, mas se quiser
mandar um direct, estamos por aí. E é isso, gente. Um beijo grande, boa noite para vocês. Fiquem bem, firmes e fortes. Assistam os vídeos no YouTube, no IGTV, tem bastante coisa que pode ajudar vocês nessa jornada, tá bom? Um beijo, obrigada por me acompanharem e fiquem tranquilos que eu vou chamar o Leandro aqui para conversar, tá bom? Um beijo.